anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdade. Derrama sobre nós o seu poder, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegre. Aleluia, Deus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. Diga então: derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Eita glória! As palmas dão ao Senhor com muita coisa. Aí fica gostoso, né? Sua esposa, pastor Elias, Deus venha abençoar. Está ali também o nosso irmão Elias, né? Nós congregávamos juntos em 1996, 97, né, meu irmão? Na igreja Só Senhora é Deus, né? Na mocidade, eu tenho a foto aqui até hoje. Nós éramos 56 jovens, mais ou menos, aproximadamente, né? Muitos daqueles jovens hoje são pastores e muitos estão afastados da presença de Deus. Mas cabe a nós levarmos a palavra, meus irmãos de Deus, para esses que estão afastados, né? Porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, que ore para não cair. Mas aquele que está de pé também, a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca. Então vamos atrás, meus irmãos, das almas que estão lá no mundo. Aleluia! Nesse momento, glória a Deus, aleluia. Você está aqui nesta noite, leve seu pensamento a Deus, esquece os problemas, esquece a dívida, esquece o seu vizinho nesta noite, leve seu pensamento no céu. Vamos fazer uma oração para Deus nos renovar nesta noite. Vamos fazer uma oração para Deus batizar com o Espírito Santo nesta noite, para Deus jogar por terra a macumba, o olho gordo, a inveja nesta noite, para Deus abrir porta de emprego nesta noite. Todos dando glória, 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 glória a Deus, aleluia. Amado Deus e soberano Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, nesta noite, Senhor, de domingo, meu Pai, aqui estamos nós na tua presença nesta noite. Estamos aqui, meu Deus, nessa igreja nesta noite, para glorificar, exaltar e bendizer o teu nome nesta noite, Senhor. Eu tenho certeza, meu Deus, que cada irmão e cada irmã que saiu da sua casa nesta noite, saiu para chegar aqui, glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, e sai daqui, meu Deus, revestido do teu Espírito Santo, revestido da tua glória, da tua graça, da tua virtude, Senhor. Começa a abrir as janelas do céu nesta noite e renovar a tua igreja, meu Deus, aquele que está frio, aquele que está fraco espiritualmente, Senhor, que possa começar a sentir a presença do teu Espírito Santo nesta noite. Meu Deus e meu Pai, faça presença em nosso meio nesta noite, meu Deus, demonstrando a tua glória, o teu poder, a tua graça, a tua virtude, Senhor, porque viemos aqui para glorificar e também, meu Deus, para alimentarmos espiritualmente, Senhor, da tua presença e da tua palavra nas nossas vidas. Deus, nesta noite, quem entrou aqui doente, cura, Senhor. Vai jogando por terra as obras de macumbaria, de feitiçaria nesta noite. Se tem, meu Deus amado, alguma obra de macumbaria que foi feita contra a vida de algum irmão, de alguma irmã nesta noite, não resista, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Caia por terra nesta noite toda a legião maligna do olho gordo, da inveja, da maldição nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus nesta noite para curar, para libertar e para salvar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Irmãos, abra a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Abram as suas Bíblias. Glória a Deus, João, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo, glória a Deus, 3. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus, glória a Jesus. Temos que nos alegrar na presença do Senhor, meus irmãos. Porque quantos estão lá fora, né, no mundo das drogas, quantos estão lá fora sofrendo, né, na bebida alcoólica, na prostituição. Muitas pessoas estão lá fora chorando, querendo a oportunidade de estar aqui, mas não consegue, porque está dependente químico na droga, está dependente, né, na bebida. Muitos não podem, querem, mas não podem estar aqui. Quem está aqui dentro, muitas das vezes, não está grato, não está glorificando, não está exaltando, não está bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, a Bíblia fala que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iam se esfriar. E é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. É o que está acontecendo no meio da igreja. Nos tempos atrás, nos anos 90, quando eu me converti, meus irmãos, as igrejas eram Pentecoste puro, pastores, cheia de gente. Os irmãos iam para o monte buscar Deus, oravam, era batizado com o Espírito Santo. Hoje os irmãos vêm para a igreja, mas só vê o corpo para a igreja, a mente está lá fora, pensando que hora que vai acabar o culto. Nossa, eu tenho que pagar essa conta na segunda-feira, né? E meus irmãos, vamos deixar os problemas lá fora, vamos nós entrar aqui dentro, vamos louvar e glorificar o nome do nosso Senhor, que você vai ver a diferença, porque Deus não mudou, meus irmãos, quem mudou fomos nós. Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Vamos ler nessa noite a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Os irmãos podem sentar nesta noite, mas continue dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você veio nessa noite ouvir Deus falar com você, dá lugar para Deus nessa noite. Manda glória que Ele manda glória. Manda glória que Ele manda glória nessa noite. Glória a Deus, aleluia, meu Jeová. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a palavra que lemos nesta noite fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e da sua jornada missionária, estando Jesus em corpo humano, né? Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele estava ali na Judéia, e certa hora ele disse para os seus discípulos: vamos sair daqui da Judéia e vamos para, aleluia, Galileia. Mas antes de chegarmos na Galileia, nós vamos passar por Samaria. Mas aí veio um grande problema, pastor Elias, porque os judeus, eles não gostavam do povo de Samaria, dos samaritanos, né? Eles achavam que o povo de samaritanos, que os samaritanos eram um povo que não tinha compromisso com Deus, achavam que era um povo que tudo que fazia era pelo Beelzebul, né? Pelo diabo. Os judeus achavam que todas as obras que o povo samaritano fazia era porque o diabo estava na vida deles ali operando. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus então convocou os discípulos e disse para eles: vamos para Galileia. Mas só, pastor Elias, que a palavra de Deus fala que existia dois caminhos a qual os judeus usavam para ir para Galileia. A palavra de Deus vai falar que existia um caminho que era pelo Rio Jordão, e existia um caminho que era por redor do Rio Jordão. Existia um caminho que tinha que ser atravessado por barco no Rio Jordão e outro por redor. Mas Jesus escolheu ir pela Galileia, mas passando por Samaria. Por que Jesus escolheu ir para a Galileia e passar antes em Samaria? Porque Jesus tinha que encontrar lá em Samaria uma mulher. A palavra de Deus fala que durante a caminhada, mas eu imagino, meus irmãos, que antes de Jesus sair ali, antes de Jesus sair da Judéia, ali do redor de Israel, né, que era Judéia, era do país de Israel, eu imagino que antes de Jesus sair dali, algum dos seus discípulos deve ter dito assim para ele: mestre, o senhor é louco, nós vamos fazer o que em Samaria? Ninguém vai em Samaria, nenhum judeu entra em Samaria, porque é um povo amaldiçoado, né? Porque, meus irmãos, o povo de Samaria era um povo misto, né? Houve-se uma época que houve
uma escravidão. Então esse povo foi escravo ali onde tinha as 10 tribos, né, do norte da Síria na época. Pegou um povo, e esse povo era escravo, diz a Bíblia. Então o povo de Samaria ficou um povo misturado, Então os judeus não consideravam os samaritanos como irmãos. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, então, ele escolheu um caminho para ir para Galiléia, mas passando primeiro em Samaria, porque durante o percurso, meus irmãos, que Jesus estava fazendo ali, de Judéia, quando Jesus estava fazendo ali a sua caminhada da Judéia até a Galiléia, passando em Samaria, a Bíblia fala que ele encontrou ali aquele endemoniado gadareno também, ali onde havia aquele homem com várias legiões de demônio, a qual os irmãos já viram falar, que o Senhor ali expulsou e mandou que aqueles demônios saíssem daquele homem e fosse ali para aquela manada de porcos que se precipitaram no mar. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nessa noite, ela quer falar para mim e para você, porque a palavra está falando aqui nessa noite, que naquela época os judeus, eles faziam exceções daquele povo de Samaria. E quantos de nós, meus irmãos, que estamos aqui nesta noite, estamos fazendo também exceção de pessoas? Meus irmãos, eu faço hoje uma análise que o povo de Samaria daquela época é como se fosse uma prostituta no dia de hoje. Eu faço, meus irmãos, a comparação que o povo de Samaria, aqueles eram rejeitados pelo povo da Judéia, como hoje em dia nós rejeitamos muitas das vezes as prostitutas, os homossexuais, os ladrões, os traficantes. Da mesma forma, meus irmãos, que os judeus não aceitavam como irmãos o povo samaritano, muitas das vezes hoje, muitos de nós fazemos exceções de pessoa. Muitas vezes hoje nós não queremos entrar em Samaria, porque nós falamos, em Samaria, lá mora uma prostituta, em Samaria mora um traficante, em Samaria mora um assaltante. Da mesma forma, meus irmãos, que os judeus fizeram exceções daquele povo de Samaria, hoje muitas das vezes nós fazemos exceções. Muitas das vezes nós viemos na igreja, chega o dia de Santa Ceia, nós temos coragem de tocar no corpo e no sangue de Cristo, tendo raiva do irmão ou da irmã que está dentro da igreja, sentado ali, cultuando junto conosco. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos coragem de dizer que amamos a Cristo, mas não amamos nossos irmãos. E quando a palavra de Deus fala que aquele que fala que ama o seu irmão, que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Então, meus irmãos, e outras pessoas aí fora também, de outros ministérios, meus irmãos, fazem da mesma forma que os judeus fizeram. Quantas igrejas aí fora que falam assim, os irmãos da Assembleia de Deus não são meus irmãos, os irmãos da congregação não são meus irmãos, os irmãos da Batista não são meus irmãos. Meus irmãos, quando nós fazemos dessa forma, nós estamos fazendo igual o povo judeu, nós estamos fazendo exceção de pessoas. E nós não podemos fazer exceção de pessoas. Meus irmãos, quem somos nós perto de Cristo, pastor Elias? Quem somos nós perto do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele era rei, ele desceu aqui embaixo, meus irmãos, ele se fez homem. A Bíblia fala que ele entrava aonde os fariseus achavam um absurdo. Jesus Cristo, ele curava no dia de sábado, e curar no dia de sábado para eles era proibido. Muitas das vezes Jesus expulsava um demônio de uma pessoa, pastor Elias, e as pessoas, os judeus, falavam assim, ele está expulsando em nome dos demônios, ele só pode ser um samaritano, porque ele é louco, né? Então, meus irmãos, muitas das vezes hoje nós estamos dentro da igreja, dizemos que amamos a Cristo, só da boca para fora, meus irmãos. Quero dizer um negócio para vocês aqui. A vinda de Jesus está muito perto para buscar a sua igreja. Começa a raciocinar aí dentro de você mesmo. Será que você está preparado? Será que se a trombeta tocar você vai subir? Porque a palavra fala que aquele que fala que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso.
Será que você tem amado o seu irmão? Será que você tem amado o seu vizinho? Porque a palavra de Deus fala que é muito fácil amar os que nos amam. Quer agradar a Deus, ama aqueles que te aborrecem. A palavra de Deus é até mais ousada em dizer que muitas das vezes nós procuramos emprestar para aquele que paga, mas quer agradar o coração de Deus, empresta para aquele que não paga, né? Então, meus irmãos, isso é só uma comparação como é a palavra de Deus, meus irmãos. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele se fez homem, em carne e osso, ele passou por dores, ele chorou, ele passou por angústias, por tristezas, mas ele demonstrou para nós que nós todos somos filhos de um só Pai. Todos somos filhos de um só Pai. Talvez você não quer ter o irmão que Deus te deu, mas somos filhos de um só Pai. E para entrar no reino do céu, meus irmãos, nós temos que amar todos. Todos, meus irmãos. E outra coisa também, meus irmãos, não seja como os judeus, né? Os judeus, eles achavam, eles só olhavam para o próprio umbigo, né? Eles não olhavam o próximo. Eles não olhavam, meu irmão, para o próximo. Hoje em dia, meus irmãos, está faltando amor. Está faltando amor. O que é a iniquidade? A iniquidade é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A iniquidade é as más amizades, a iniquidade é a prostituição, é a mentira, é a inveja, é tudo aquilo que nos afasta da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, e hoje, pastor Elias, você vê as igrejas tudo cheia aí, a maioria das igrejas tudo cheia, porque o povo quer a bênção, mas não quer o abençoador. O povo quer receber profecia que vai ganhar um carro, que vai ganhar uma casa, quer receber profecia de bênção, mas quando Deus manda uma mensagem de repreensão, isso não é para mim não, Deus não falou comigo não, vou sair dessa igreja, esse pastor está louco. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala que o pai corrige o filho que ama. Então, meus irmãos, se Deus está falando com você porque Ele te ama, é porque Ele não desistiu de você e ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados. Eu estava falando com o pastor Elias, acho que ontem, né, pastor? A respeito que tem muitas pessoas dentro da igreja que aos olhos dos homens nunca afastou, nunca desviou dos caminhos do Senhor. Tem gente que fala, eu tenho 40 anos dentro da igreja, eu nunca desviei. Não desviou para o homem ver, mas está dentro da igreja 100 anos, está desviado. Porque tem muita pessoa que está dentro da igreja 100 anos, está em prostituição, está bebendo, está roubando, está mentindo, está brigando, está desviado, meus irmãos. A pessoa às vezes não está afastada da presença de Deus, para o pastor Elias saber, mas Deus está vendo a nossa vida, meus irmãos. Nós podemos entrar dentro de um buraco, os olhos do Senhor vão nos ver lá dentro. Não adianta nada eu chegar aqui para o pastor Elias e dizer, pastor Elias, eu sou um homem de Deus, eu tomo Santa Ceia, mas e minha vida com Deus, como é que está? Porque, meus irmãos, se nós vier para a casa do Senhor, de qualquer maneira, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque a palavra de Deus fala que no céu não entra pecado. Tem um hino, né, na harpa que fala, né? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Então, meus irmãos, no céu não entra pecado, meus irmãos. Quantos de nós estamos agindo como judeus? Os judeus, meus irmãos, eles se intitulavam servos e servas do Senhor, de Deus, mas eles andavam em pecados, muitos deles prostituíam, faziam coisas que não agradam a Deus. Veja só a passagem daquela prostituta, aquela mulher que corria ali, e aí Jesus, o que está acontecendo? Senhor, ela prostituiu, na lei de Moisés ela tem que morrer apedrejada. O que Jesus disse? Aquele que não tem um só pecado, atire a primeira pedra. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vemos o irmão caído, em vez de nós dar a mão para ele, nós vamos lá tirar uma foto. Se nós passamos na rua, ver o irmão bebendo ali uma cerveja, em vez de nós chegar lá, meu irmão, o que foi que aconteceu, meu irmão? Fala comigo, eu vou te ajudar. Não, já tira uma foto, manda para o irmão João, para o irmão Pedro, para a irmã fulana, aqui o irmão está bebendo.
Meus irmãos, quando nós encontrar um irmão caído na fé, em vez de nós pegar a espada que está enfiada do lado direito, enfiada do lado esquerdo, vamos dar a mão para ele levantar, meus irmãos. Esse é o nosso papel na igreja. Esse é o nosso papel. E quantos de nós também estamos fazendo, meus irmãos, como judeus? Os judeus se achavam tão certos na presença do Senhor, que eles achavam que não precisava fazer mais nada, que eles já estavam ali, certos, salvos, né? Mas aí Jesus pega e fala: não, discípulos judeus, vamos agora sair e vamos lá em Samaria. Vamos lá em Samaria. Jesus já sabia o que esperava ele lá em Samaria. A Bíblia fala que chegando Jesus em Samaria, ele chegou em um poço. E esse poço, a Bíblia fala que estava nas terras que foi de Jacó, a qual Jacó deixou de herança para o seu filho José. E a palavra de Deus fala que Jesus chega entrando dentro da cidade ali, ele pegou e os seus discípulos deixaram Jesus ali na beira daquele poço e saiu para comprar comida. E a palavra de Deus fala que Jesus então sentou ali na sombra à beira daquele poço e se aproximou uma mulher. A Bíblia fala que era a hora sexta. A hora sexta, segundo a Bíblia, significa 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Era meio-dia, né, conforme a Bíblia fala. Então, meus irmãos, a palavra de Deus fala que na hora sexta, quando Jesus estava ali sentado, apareceu uma mulher samaritana. Por que aquela mulher foi ali meio-dia, pastor Elias? O sol quente, no horário de almoço, né? Imagino eu, todo mundo almoçando, e ela foi naquele horário. Por que será? Meus irmãos, ela foi naquele horário porque ela era julgada por muitos. A palavra de Deus fala naquela época, porque aquela mulher teve 5 maridos, né? 5 maridos. Então ali, naquela época, meus irmãos, os homens não iam no poço pegar água, porque era humilhação ver um homem com um cântaro para ir buscar água. Então naquela época ali, era a função das mulheres buscar água. E a palavra de Deus fala que aquela mulher, ela foi na hora sexta, ou seja, meio-dia, porque nesse horário, as donzelas e as mulheres de um só casamento estavam lá. Por isso que ela foi ao meio-dia, porque nesse horário, aquelas mulheres que se julgavam santas, não estavam lá meio-dia, elas iam antes ou depois. Então a palavra de Deus fala que para não ser julgada e para ninguém ficar tirando sarro da cara dela, igual diz aí o ditado popular, então ela foi na hora sexta, que era meio-dia. E chegando lá, a palavra de Deus fala que ela chegou lá. Quando ela chegou lá, Jesus Cristo, imagino eu, porque ele já tinha caminhado ali, né, da Judéia até Samaria, um caminho muito longo, subindo e descendo montanha. Ele chegou ali cansado fisicamente, porque ele estava no corpo humano. Ele não estava em espírito. Se ele tivesse espírito, ele não cansaria, mas ele estava no corpo humano, lógico, ligado no Senhor, mas ele estava cansado. A palavra de Deus fala que ele então procurou uma sombra ali, próximo do poço, e ali ele se assentou. E a palavra vai dizer que quando aquela mulher chegou, Jesus Cristo pediu água para aquela mulher, porque Jesus viu que ela estava com um cântaro, né? E pediu água para ela. E ela logo olhou Jesus e disse: ele é judeu. Ele é judeu e pedindo água para mim. E ela falou para ele: o senhor, sendo judeu, pedindo água para mim, sendo uma mulher samaritana? Então, meus irmãos, por que Jesus passou por várias situações aqui na face da terra? Para nos trazer a esperança de salvação. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele deu-nos, olha só, no início do mundo, ele projetou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Depois ele viu que o homem estava só, ele criou a mulher ali no jardim do Éden, uma coisa muito bela. E a palavra, pelo que a palavra de Deus diz, pastor Elias, o projeto de Deus não era para que nós morrêssemos, não era para que nós ficássemos doentes, não era para as árvores frutíferas de hoje dar fruto temporâneos. Pelo que a palavra de Deus fala, quando nós fôssemos colher um fruto, acabava de colher um fruto, ali já saía outro fruto, né? Mas aí, meus irmãos,
Deus pegou e falou: desse fruto aqui não vai comer. E o homem desobedeceu e comeu aquele fruto. E ali, a partir daquele momento, como os irmãos sabem, Deus disse: a partir de hoje, o homem vai ficar velho, vai morrer, a mulher vai sofrer dor de partos, e daí por diante. Bom, meus amados irmãos, passando mais para frente, Deus deu outra oportunidade para nós, através de Noé. Foi aí que Deus disse para Noé, mostrou uma revelação para Noé e disse: Noé, pregue a minha palavra, fala que vai haver o dilúvio, fala que eu vou vir, aqueles que quiserem me aceitar vai ter oportunidade de se salvar. E a palavra de Deus fala que ninguém deu ouvido para Noé, ninguém deu ouvido para Noé. Então Noé colocou ali os animais, um casal de cada um dentro da arca, sua família, e a palavra de Deus fala que começou a chover, encheu a porta da arca, Noé fechou por dentro e Deus lacrou por fora. Por quê, pastor Elias? Para Noé não ficar com pena do povo e tentar abrir a arca. Deus já conhece, né? Porque Deus tem a presciência. Então Deus falou assim: peraí, ele pregou, ninguém se arrependeu, agora começar a chover, o povo tudo vai correr para tentar entrar na arca. Eu vou lacrar a porta dela por fora, porque mesmo se Noé tentar abrir, nem ele vai abrir a arca. A arca só vai abrir quando eu quiser. Então, mais uma chance que Deus deu para o ser humano, e o ser humano não valorizou. E agora, meus irmãos, Deus nos deu a terceira chance agora, que é através do seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, mandando Ele para morrer para a remissão do meu e dos seus pecados. Glória a Deus. Mas parece que o povo acha, pastor Elias, que Deus mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário por mim e por ele, só para ser lembrado como uma história. Não foi, meus irmãos. Vocês leem lá em Bíblia, lá em Mateus, você vai ver que sofrimento que Jesus passou. Que sofrimento que Jesus passou. Jesus estando em carne ali, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Humanamente falando, ele pediu a Deus, a carne dele não ia aguentar e suportar aquilo ali mais. Mas mesmo assim ele prosseguiu carregando a cruz dele. E quantos de nós hoje, meus irmãos, queremos deixar a nossa cruz? Nós não queremos carregar a nossa cruz. A nossa cruz, meus irmãos, nem se compara à cruz de Jesus Cristo que ele carregou, nem se compara. Hoje nós vivemos na bênção. Jesus viveu na época da espada, lá da espada, que ainda se matava, ainda naquela época quem mandava era Herodes, era aqueles reis, não tinha hoje direitos humanos igual tem hoje. Hoje nós temos o livre-arbítrio de pregar a palavra de Deus. Hoje não tem sumo sacerdote lá fora, mandando prender o pastor Elias, mandando prender o pastor Adílio, o diácono Fábio, não existe hoje. Hoje nós temos a liberdade de ter comunhão com Cristo. Aleluia, e muitas das vezes nós não queremos. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando, igreja. Jesus Cristo está voltando. Eu tive um sonho agora esses dias para trás, pastor Elias. Eu tive um sonho que eu chegava na beira de um rio. E aí eu chegava na beira desse rio e eu olhava para cima e via uma voz assim que me dizia assim: ó, corre porque ele está voltando. Corre porque ele está voltando. Meus irmãos, eu saía correndo em cima da água assim, atravessava o rio, não afundava. Quando eu chegava no barranco do rio do outro lado, eu olhava para trás, os peixes saindo da água e me seguindo. Os peixes saíam da água, pastor Elias, e me seguia. Isso é as almas que estão gemendo e estão chorando, meus irmãos, lá fora. E Deus vai requerer de você, requerer de mim, o preço da alma de cada uma dessas pessoas. Porque aí naquele dia ele vai dizer assim, ó: você não pregou para o seu vizinho, você não pregou para a sua vizinha, você tinha vergonha. Hoje os crentes têm até vergonha, me perdoe, meus irmãos, de carregar a Bíblia. Hoje os crentes estão carregando celular, está carregando a Bíblia no celular. Eu não estou aqui para falar mal dos irmãos, mas a palavra de Deus fala que a Bíblia fechada é um livro, ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então, meus amados irmãos, por que a maioria dos crentes hoje não está carregando a Bíblia mais? Porque não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Aí quando uma pessoa pergunta, vai lá no Google e pesquisa. Talvez o Google dá até uma informação errada e a pessoa está passando outra informação errada.
Então, meus irmãos, está faltando comunhão da nossa parte para com Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, ele quebrou todos os protocolos, todos. Ele curou no sábado, toda a lógica da ciência, ele quebrou tudo. Ele foi lá e curou no sábado, ele foi lá e curou o paralítico, falou: te curei, carrega a sua cama, para quando você chegar lá na frente, você lembrar da onde eu te tirei. Mas hoje muitos de nós não estamos lembrando da onde Jesus nos tirou. Nós estamos esquecidos, meus irmãos. Falo para os irmãos que eu abri a rádio, para a honra e glória do Senhor. Não falo que eu sou dono, eu falo que eu sou o diretor, porque o dono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as horas, meus irmãos, todo dia eu recebo foto e mensagem de pessoas dizendo: pastor, meu filho está com câncer. Pastor, meu filho está com uma ferida na cabeça, está apodrecendo a cabeça, não cicatriza. Pastor, meu marido me deixou. Pastor, meu filho suicidou. Todos os dias, irmãos, eu recebo várias mensagens de pessoas que estão lá fora sofrendo, pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás, e nós sabemos, pastor Elias, a receita para dar para essas pessoas, mas nós não levamos a receita para essas pessoas. Nós sabemos que Jesus cura, salva, batiza e liberta, mas nós não vamos lá fazer o nosso trabalho. Nós não vamos. Eu oro a Deus todos os dias para me dar condição para me pregar a palavra. Eu oro a Deus, mas eu tenho que trabalhar para me manter, meus irmãos. Montei a rádio, vendi o carro, montei a rádio para ajudar a interceder em oração em favor das pessoas. Nós temos 4 períodos de oração na rádio: 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. São períodos de meia hora cada um de oração ao vivo na rádio, de cura e milagre, para Deus fazer a cura, o milagre, palavra de Deus. Estamos ali na rádio falando: o céu é real e o inferno também. Existe céu e inferno, você tem a escolha hoje, porque quando a trombeta tocar, não vai adiantar você escolher mais não, tem que escolher hoje, né, pastor Elias? Tem muita gente que pensa assim: eu vou aproveitar minha vida, quando Jesus chegar eu peço perdão, Ele me perdoa. Meus irmãos, se nós quisermos colher a salvação, nós temos que plantar o arrependimento hoje. Hoje nós temos que plantar o arrependimento. Não adianta a salvação individual. Eu falo na rádio todos os dias, a salvação individual. Não adianta a pessoa morrer e a mãe ir lá e fazer uma novena, fazer um terço para Deus perdoar o pecado da alma daquela pessoa, porque é ela que vai dar conta dos atos dela perante Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar firme com Jesus. Não vamos desistir das promessas que Ele fez. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar e vou voltar para buscar aquele que é lavado e remido no meu sangue. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus chegando ali, então em Samaria, a Bíblia fala que ele encontrou à beira de um poço ali, quando ele estava, chegou uma mulher samaritana, rejeitada por quase todos ali naquela cidade, rejeitava aquela mulher por causa da situação dela, a Bíblia fala. Mas o próprio Jesus, ele disse para uma pessoa que acusava aquela mulher. Certo homem disse para Jesus: mas como uma mulher dessa, que teve 5 maridos, vai entrar no reino dos céus? Jesus disse: no reino dos céus ninguém entra com marido ou com esposa, lá só entra sozinho. Então isso é demonstrando o quê? A misericórdia dele para com as nossas vidas. Porque nós não podemos apontar o dedo, nós não sabemos o que levou a pessoa a estar vivendo a situação que ela está vivendo hoje. Em vez de nós apontar o dedo, nós temos que dar a mão para ele e nos unir para ver se nós entramos tudo no reino do céu. Porque a palavra de Deus fala assim, que onde tiver 2 será levado 1. Por quê? Porque talvez no meio de 3 ou 4, um tem sinceridade com Deus. Então a palavra de Deus fala que Jesus, quando chegou ali naquela cidade, ali ele chegou por nome daquela cidade de Samaria, chamava Sicar. Aquela cidade de Samaria chamava Sicar. Ele chegou ali, se assentou-se ali à beira daquele poço, era 12 horas, meio-dia. Então se aproximou-se dele uma mulher, e a mulher chegou e ele disse: mulher, dai-me de beber.
E ela respondeu: como assim? Tu sendo judeus, pede-me de beber? Eu sendo samaritana? E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem te pede de beber, quem te pede dar-lhe de beber, tu me pediria e eu te daria a água da vida. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio ali naquele momento. Por que Jesus chegou ali? Jesus foi ali unicamente, meus irmãos, para falar com aquela mulher. A Bíblia fala que ele não fez milagre nenhum em Samaria. Fez, pastor? Não fez. A Bíblia fala que Jesus, lá em Jerusalém, ele curou. Lá, por onde ele andava, ele fazia milagre. Mas a palavra de Deus fala que lá em Samaria, ele não fez milagre nenhum. E lá em Samaria foi aonde o povo mais deu crédito para ele. Foi aonde o povo respeitou Jesus e deu o título para ele como Messias. A palavra de Deus fala que ele andava lá entre os judeus, fazia milagre, curava cego, paralítico, e os judeus insistiam em dizer que tudo aquilo que Jesus fazia era porque o Beelzebu operava na vida dele e usava ele. E a palavra de Deus fala que chegando em Samaria, ele não fez milagre nenhum, mas ele foi lá e pregou para aquela mulher que havia esperança de salvação para ela ainda. A palavra de Deus fala que ele pediu água para ela. Aí ela pegou e falou: eu sendo samaritana, tu me pede de beber? Porque ela já sabia, meus irmãos, que jamais uma pessoa que fosse judeu pediria água a uma pessoa samaritana, porque os judeus consideravam os samaritanos pessoas amaldiçoadas. A palavra fala que o único negócio que os judeus faziam com os samaritanos, porque os samaritanos, a maioria deles eram comerciantes, eles compravam algumas coisas que os gregos vendiam lá, e os judeus não tinham. Então a palavra de Deus fala que os judeus iam até os samaritanos só quando os samaritanos tinham alguma coisa para vender que interessava para eles. Aí eles iam lá também, mas para não dever favor nenhum, eles compravam, pagavam à vista, porque eles não queriam depender de favor nenhum para o povo samaritano. Mas aí Jesus conta uma parábola, que certa vez um samaritano foi trabalhar para um judeu, e quando ele estava trabalhando para um judeu, chegou então um judeu que era patrão todo machucado, e o samaritano cuidou dele. E aí Jesus contou essa parábola, então já para mostrar que a diferença estava só entre nós, meus, que nós fazemos a diferença, porque Jesus ele não faz, né, meus irmãos? Então assim, Jesus disse para aquela mulher que a água que eu te der para beber, essa nunca mais você terá sede. Será que nós estamos bebendo dessa água, meus irmãos? Será que nós estamos bebendo dessa água? E a mulher disse para Jesus: Jesus, então me dá dessa água, que eu não preciso aqui voltar nesse poço para beber água nunca mais. A mulher não tinha entendido, né, pastor? Mas Jesus, então, pregando ali para ela, e ela disse para Jesus: Jesus, uns falam que nós temos que buscar no monte, outros falam que nós temos que adorar no templo, os judeus falam isso, o samaritano fala aquilo. Aonde mesmo nós temos que buscar? Como? Qual o lugar que temos que buscar a tua presença? Aí Jesus disse aqui para ela no versículo 4, no versículo 24 assim: Deus é Espírito, e o importante é que os adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher disse-lhe: e eu sei que és o Messias, que se chama Cristo, que ele vem e quando ele vier nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhes: eu sou o que falo contigo. Jesus disse para ela: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E muitas das vezes Jesus hoje está falando conosco que nós não estamos entendendo, nós não estamos jejuando mais, nós não estamos orando mais de madrugada, nós só estamos, meus irmãos, eu coloquei agora um objetivo na minha vida, pastor Elias. Agora quando vier um irmão falar de outro irmão para mim, eu vou falar: irmão, vamos orar por ele. Vou encerrar o assunto, porque eu quero ir para o céu. A palavra de Deus fala que aquele que não tem um só pecado, atira a primeira pedra. Então eu não vou atirar mais pedra, eu não quero mais ser cúmplice de acusação nenhuma, porque eu também não sei. Como é que eu vou ouvir o irmão e acreditar naquilo que ele está falando? Então vamos orar, meus irmãos. Se você está sendo acusado, se você está sendo caluniado, vamos orar, buscar a presença do Senhor.
Está aqui um casal abençoado, pastor Elias, sua esposa, também está aqui o nosso irmão Diácono Fábio. Vamos unir a igreja em oração, vamos buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nós olhamos para o irmão e falamos, aquele irmão lá ele já desviou uma vez, ele não tem crédito não. Mas aí eu pergunto para vocês, Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus fala que ele se encantou pela mulher de um dos seus soldados, Urias. A palavra de Deus fala que ele se encantou por ela e disse, mande Urias para a batalha e mande ele ficar na frente. Ou seja, Davi estrategou a morte de Urias. Foi um homicídio já planejado. E a palavra de Deus fala que então ali Davi cometeu um homicídio e um adultério. Davi pagou um preço, mas ele deixou de ser segundo o coração de Deus, pastor Elias? Não, meus irmãos, porque quando há arrependimento, a palavra de Deus fala que o cair é do homem, levantar é de Deus. Isso não nos dá crédito para cair todos os dias. Mas, meus irmãos, em vez de nós ficar preocupando com quem caiu, quem não caiu, vamos dar as mãos e vamos servir o Senhor, vamos pregar a palavra. Está aqui o pastor Elias que gosta de sair por aí anunciando o Evangelho, falando do amor de Cristo, porque é isso que nós temos que fazer, porque Jesus está às portas. Eu vi uma reportagem ontem que até 2030 o anticristo ele já vai ser empossado até o ano de 2030. O anticristo vai ser empossado. Aí, meus irmãos, acabou essa liberdade aqui, viu? De ficar na igreja, as portas das igrejas vai ser fechadas. Mas antes disso, eu creio que nós vamos ser arrebatados, né? Antes disso, nós vamos para a glória. Antes disso, nós vamos ser salvos. Meus irmãos, se coloquem de pé nessa noite. Vamos fazer uma oração e agradecimento a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Aleluia, Jeová. Estou um pouquinho cansado, porque falando na rádio lá o dia todo e orando também pelas pessoas, a gente cansa, né? E traz também um peso muito grande, né? Que a gente mexe com legiões e legiões de demônios. Então coloca a sua mão sobre a sua cabeça agora, você que está aí no banco. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, nesta noite, Senhor, falamos a Tua palavra, meu Deus, aqui. Meu Papai querido, visita agora cada irmão que está aqui nesta noite, juntamente conosco, Senhor. Entra com a providência na vida de cada um agora, Senhor. Vai jogando por terra todo mal, vai jogando por terra toda enfermidade, todo impedimento. Vai abrindo, meu Deus amado, aleluia, na vida de cada um dos irmãos, aleluia, a porta espiritual. Vai renovando nesta noite, Senhor, o Teu povo, Senhor. Fala para a Tua igreja de madrugada, Senhor. Acorda, desperta a Tua igreja para orar, desperta a Tua igreja para buscar, desperta a Tua igreja para falar com o Senhor, meu Deus, porque os dias são maus, meu Pai, e se aproxima, meu Deus amado, o grande dia, o dia a qual o Senhor vai buscar a Tua igreja. E muitas das vezes, meu Deus, nós temos desfalecido na Tua presença, nós temos desanimado, mas há poder no Teu sangue, Jesus, nesta noite, para renovar, meu Deus amado, aquele que está fraco espiritualmente, para levantar o que está caído nesta noite. Senhor, o Senhor nos fez a Tua imagem, a Tua semelhança. Então nesta noite, Senhor, que cada um de nós possamos sair daqui, Pai, com o objetivo de pregar a Tua palavra, com o objetivo, Senhor, de sermos mais fiéis ao Senhor, com objetivos, meu Pai, de servir o Senhor, meu Deus. Oh, meu Papai querido, abençoa cada um dos irmãos nesta noite e dá vitória para cada um, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Que Deus deve falar melhor em cada coração e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Porque senão tem que demorar um pouquinho, porque tem mistério ainda, né? Vocês estão contentes pela mensagem que Deus colocou na boca do pastor Adílio? Vocês querem que ele volte de novo? Aí, pastor Adílio, todo mundo. Então diga assim comigo, pastor Adílio. Pastor Adílio, Nós vamos necessitamos agora individual da vossa oração ao nosso favor. Então faz a fila aqui que ele vai orar e ungir vocês. O que abre ninguém fecha, o que fecha